Milhões de brasileiros que se sentem prejudicados pelo STF. STF esse que soltou Luiz Inácio Lula da Silva, que provocou o maior desfalque em quase 2 décadas aos cofres públicos. A maior corte desse país não pode cometer tamanhas irregularidades. Amazing! A Câmara dos Deputados marcou para esta sexta-feira, dia 19, às 5 horas da tarde, a sessão na qual decidirá se mantém ou derruba a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Ele foi preso por divulgar um vídeo no qual fez apologia ao AI-5 e defendeu a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. O juiz Ayrton Vieira, auxiliar do ministro do STF Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão decretada na terça-feira, dia 16, e referendada por unanimidade pelo plenário da Suprema Corte na quarta. A Procuradoria-Geral da República também denunciou o parlamentar. Sidmir Moreno comenta esta notícia. Muito bem, Adriano Batista, Adilson Silgueiro, vamos aqui comentar primeiro esse fato do Daniel Silveira, que realmente, um homem que ocupa o cargo de deputado federal deveria ser mais equilibrado naquele que disse. Claro que a fala dele representa o pensamento de milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que se sentem prejudicados pelo STF. STF esse que soltou Luiz Inácio Lula da Silva, que provocou o maior desfalque em quase 2 décadas aos cofres públicos. Ele e o seu partido. E isso custou a vida de milhões de brasileiros. Custou o sonho de milhões de brasileiros. Custou a vida de empresas brasileiras. Custou qualidade de vida, melhores escolas, melhores hospitais. Talvez a gente não estivesse passando o sufoco que está passando essa pandemia se Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff tivessem investido como deveria o dinheiro público. Digo mais, e tudo isso o Congresso, o STF tem culpa, porque as suas intervenções foram desastrosas para o país e vergonhosas também. Segundo passo, tudo o que se espera do STF é que o STF possa julgar com justiça. Vocês, essa casa, Supremo Tribunal Federal, é a representatividade da justiça nesse país. A maior corte desse país não pode cometer tamanhas irregularidades. Vocês julgam e mandam prender este deputado Daniel Silveira. Por que não interviram no caso da Flor de Lis, que possivelmente pode ser uma assassina? Eu digo possivelmente porque ainda não foi investigado até o fim, mas tudo indica que ela está envolvida no assassinato do seu ex-marido, que agora ela é viúva. E não há intervenção, não há preocupação. Um assassinato. Agora, uma fala exacerbada é levada em consideração e um deputado federal é preso, quebrando aí o equilíbrio entre os poderes. Logo, o Supremo Tribunal Federal, que tanto cobra respeito à Constituição, está sendo anticonstitucional. Logo, vocês que pedem respeito estão desrespeitando. E aí, e o caso do senador que foi pego com milhares de reais na cueca? Retomou seu mandato ontem e sequer foi citado. Por quê? O Brasil precisa se perguntar. Você, brasileiro comum, precisa se perguntar. Porque se você for preso numa arbitrariedade, quem vai socorrer vocês? Eu lhes pergunto. O Supremo, como disse, pede respeito à Constituição. Pede respeito entre os poderes. Mas ministros do Supremo chamaram o presidente da República, injustamente, de genocida. Não caberia também uma ação contra esses ministros? Porque não somos responsáveis? Ou só o deputado pode quebrar toda a harmonia entre os poderes para punir esse deputado, que falou contra o STF?
Mas aquele ministro que falou, chamou o presidente de genocida. Genocida é aquele que mata milhares de pessoas. E o presidente não tem feito isso. Vocês falam segundo os próprios interesses. E aí? Nesse caso, não pode se quebrar a harmonia? Cadê o Supremo Tribunal Federal para investigar governadores, prefeitos e até deputados que fizeram falcatruas com dinheiro público do combate à Covid? Cadê? Um caso notório, pelo menos um caso eu quero. Adilson Silgueiro comenta esta matéria. Bom, primeiro são questões diferentes. Primeiro nós temos que analisar o ato da prisão, porque fere, no meu entendimento, fere frontalmente o que diz a Constituição Federal. E aí a prisão do deputado Daniel Silveira contraria frontalmente o que diz o artigo 53 da Constituição Federal, que prevê que deputado federal e senador tem dois tipos de imunidade: a imunidade material e a imunidade formal. A imunidade material trata-se dos crimes de opinião, onde ele não pode ser preso e nem responder por nada daquilo que for opinião dele, por atos praticados por conta do ofício ou em razão deste. Na minha opinião, é o caso dos autos. A segunda imunidade que dá ao deputado federal e ao senador, que é a imunidade formal, é com relação ao crime. Ele só pode ser preso se praticar um crime em flagrante, e o crime tem que ser inafiançável. E nada disso ocorreu nos autos. E mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, decretou a prisão do camarada, do deputado. Ele foi preso. E o pior, e também não poderia se esperar uma atitude diferente do juiz, porque depois ele tem medo de represálias por conta do CNJ, enfim, dos órgãos internos jurisdicionais, foi o juiz da audiência de custódia manter a prisão do deputado. Ou seja, um absurdo. É um rasgar do nosso Código Penal, é um rasgar da Constituição da República, ou seja, feriu frontalmente de morte os princípios mais comezinhos que garante o contraditório, a ampla defesa, a legalidade processual. Ou seja, nós estamos com o Estado Democrático de Direito ferido de morte, porque a democracia é um dos pilares que mantém aceso a chama e a vontade de viver. E a liberdade é um desses crimes. Se o senador, ministro, aliás, achasse que teria sido ofendido em sua honra, poderia ter entrado com as ações cabíveis. Mas prisão, nesse caso, eu acho um absurdo, até porque contraria aquilo que o próprio STF vem decidindo ao longo de um período. Porque a Flor de Lis, por exemplo, tem, após um inquérito da polícia, uma decisão e uma conclusão de que ela foi a mandante do crime do assassinato do seu esposo, para poder se favorecer financeiramente e aumentar o seu poder, e mantém lá o cargo dela. Ela continua defendendo a nação lá no Congresso Nacional. O senador que você mencionou, que não foi 33 mil, foi R$33.100 que foi preso lá na cueca dele, o Chico Rodrigues. E agora voltou a exercer o cargo, sabe? Um absurdo isso. O André do Rap, que é um traficante, foi solto pelo Supremo Tribunal Federal num crime inafiançável e um crime hediondo. E tá aí, solto. E um deputado que falou mal e falou aquilo que os brasileiros todos pensam, mas ele verbalizou isso, tá preso. E na minha opinião, o Congresso, a Câmara dos Deputados vai manter a prisão dele, e ele corre um sério risco de perder o mandato. Corre sério risco de perder o mandato por um crime de injúria. Ou seja, cara, que absurdo é esse que a gente está vendo na nossa legislação, no nosso processo, no nosso judiciário. Isso, na verdade, traz uma insatisfação, uma insegurança jurídica muito grande para todos nós, e deixa a gente triste. A gente que é operador do direito fica triste com isso, porque a gente percebe que o poder, se você é contra ele, se você não tiver uma estrutura, meu amigo,
você vai ser trucidado. É o caso desse deputado. Não tenha dúvida disso. Eu acho isso tudo um absurdo.